Fala pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai trabalhar agora com a nossa barra de ferramentas, certo? A barra de ferramentas, pessoal, você vai encontrar itens que estão fixados normalmente para que você possa fazer, por exemplo, edições mais rápidas, certo? Essa aqui é a nossa barrinha de ferramentas, ó. Essa parte aqui, que você visualiza, ó, que eu estou passando o mouse nesse momento, é a chamada barra de ferramentas. A barra de ferramentas ela tem itens mais comuns, né? Funções mais comuns que você usa no dia a dia. Então essa aqui é a nossa, né, barrinha de ferramentas. Ó. Por exemplo, ó, negrito, itálico. Ó. Mais uma vez, pessoal, prestar atenção nas teclas de atalho. Veja que negrito aqui, ó, é Ctrl B, enquanto que lá no Excel e no Word, por exemplo, é Ctrl N. O itálico Ctrl I, o sublinhado, ó, é Ctrl U, não é Ctrl S, igual é lá no Word e lá no Excel. Então é importante você ficar atento a isso, certo? Essas teclas de atalho. Muito bem, pessoal. Barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas nós também temos lá no Excel, do mesmo jeito, certo? Barra de fórmulas. E é claro, pessoal, que vocês, caso a banca pergunte, ó, você tem aqui algumas opções nessas barras de fórmulas para você entender. Ó. Aqui é o assistente de funções, ó. Ele lhe mostra as funções que nós temos no Excel, nesse caso no Calc, né? Tanto no Excel quanto no Calc nós temos esse tipo de ferramenta que mostra para vocês quais são as funções que nós podemos executar, certo? Você tem diversas funções aqui que você pode executar sem nenhum problema, ó. Funções de mínimo, tá vendo? Ó? Por exemplo, que a gente trabalha lá no Excel, nós podemos trabalhar aqui. Belezinha? Muito bem. Aqui nós temos, ó, a seleção de funções. Tem funções mais comuns que usamos com maior frequência. Da mesma forma que a gente trabalha lá no Excel. Se você assistiu a aula de Excel e viu as funções que a gente trabalha lá, a gente pode trabalhar aqui no Calc, certo? Do mesmo modo, da mesma maneira. Tá bem? Belezinha, meu povo? Então, da mesma forma, você pode trabalhar aqui as funções no LibreOffice Calc do mesmo modo. Certinho? Vamos lá. Ele trabalha, pessoal, a ideia do Calc também é mostrar as linhas de forma de grade. Então, veja, aqui eu tenho coluna, né? Coluna representada pela letra e a linha representada pelo número, entendeu? Não tem problema, tudo do mesmo jeito, igualzinho ao Excel, certo? Então, assim, você pode observar que aqui abaixo eu tenho a chamada barra de status, ó, pessoal. A barra de status ela mostra, por exemplo, quantas planilhas eu tenho, o idioma da planilha, né? Aqui, por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir o zoom. Então, pessoal, isso aqui também muito tranquilo. Você pode encontrar isso aí também no Excel. Eu só estou fazendo um paralelo que é importante você saber, né, a diferença de cada uma, né? Belezinha? Vamos lá. Aí, seguindo. O que é que nós podemos também observar? Aqui falando especificamente, eu posso começar logo trabalhando com o menu arquivo. Porque às vezes a banca, ela pode mostrar aqui para você algumas ferramentas que você tem que ficar atento. Então, assim, eu posso até te dar uma dica aqui para você lembrar, pessoal, em relação ao menu arquivo. Ó, lembre que o menu arquivo ele trata de fato mais dessas funções, ó, de novo, de abrir, certo? De salvamento, entendeu? Ó, ou, informação importante, você pode exportar essa planilha no formato PDF, ó, a impressão. Eu quero que você fique atento principalmente a essas teclas de atalho aqui, viu? Inclusive, ó, questões sobre isso aqui vão ser importantes, vão ser essenciais para que você fique atento, caso isso aí venha cair na prova, certinho? Muito bem. Vamos lá, pessoal, trabalhando aqui com alguns conceitos básicos, né? Conceitos básicos assim que são elementares. A gente já trabalhou isso na apostila lá do Excel, no manual do Excel. Mas só para relembrar para vocês, pessoal, inserir fórmulas aqui no cálculo. Por exemplo, fórmula de soma. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 mais 2. Subtração, ó. A mesma ideia, pessoal. Mesma ideia que você tem lá no Excel. Você vai encontrar aqui. Isso aqui não tem dificuldade, ó. Exponenciação, ó. 2 elevado a 3, ó. Tá vendo, ó? Você faz a exponenciação do mesmo jeito, sem nenhum problema. Aí você vai dizer, professor, e as funções? A gente trabalha do mesmo jeito? Observe, eu tenho aqui 10, 20, 30 e 40. Como é que eu faço para somar todos esses valores de uma vez só, certo? Somar todos eles. Ó, igualdade, soma, abro parênteses, ó, e seleciono tudo. Depois clica aqui, ó, em fechar. Tá aí o resultado da soma, certo? Mesma função. Professor, teste outra, por exemplo, a função máximo. Lembra da função máximo? Ela vai encontrar aí o maior valor de todos, ó. A mesma ideia, ó. Qual foi o maior valor de todos que ele encontrou nessa seleção de A1 até B2? O valor do número 40. Então, pessoal, as funções a gente aplica do mesmo jeito, não tem diferença. Por isso que eu falo, veja a primeira aula lá do Excel para depois vir para cá.
caso você tenha aí dificuldade. Operadores, a mesma ideia. Operadores de adição, subtração, já trabalhamos isso aí de forma exaustiva lá no Excel, certo, pessoal? Então essa parte aí de operadores, essa parte de cálculo, essa parte de fórmulas, pessoal, podem usar as fórmulas que vocês trabalham lá no Excel, e boa parte dessas fórmulas, entendeu? Essas fórmulas aí que vocês trabalham, as principais fórmulas, elas seguem iguais, entendeu? Seguem basicamente iguais. Ou, por exemplo, vamos pegar uma função aqui de estatística. Por exemplo, eu tenho dois valores, ó, 2 e 5 aqui. Aí eu tenho, por exemplo, Lucas aqui, aqui eu tenho uma célula em branco. Se eu quiser contar apenas os números, ó, a função de continuum, ela também é aplicada aqui. Percebe? Ó? Do mesmo jeito. Eu tenho quantas células com valor numérico? De A1 até B2? Apenas duas. Certinho? A mesma ideia. Ó. Por exemplo, se eu quiser contar, conte valores, ó, contar qualquer valor que seja de células que esteja não em branco nesse caso, né? Ó. Certo? Células que não estejam vazias, ó, por exemplo. Então eu posso, do mesmo jeito aqui, ó, encontrar quais são as células que não estão vazias, certo? Do mesmo jeito. A mesma ideia aqui, ó, por exemplo, ó, contar vazio. Se eu quiser contar as células vazias aqui, ó, a mesma ideia, ó, pessoal. Contar vazio, quando eu dou Enter, eu tenho apenas uma única célula vazia. Então, da mesma forma que a gente aplica lá no Excel, pessoal, a gente aplica aqui no Calc, ó, sem mistério nenhum. Belezinha? Fórmula de média, fórmula de maior, entendeu? Tudo do mesmo jeito. Então, tudo isso vocês podem trabalhar lá no manual do Excel que eu joguei lá no grupo, certo, pessoal? Então, é importante. Você vai dizer, professor, e o que é que o senhor considera mesmo que eu tenha que revisar em relação ao LibreOffice Calc nesse caso? Pessoal, vocês vão trabalhar do mesmo jeito que vocês trabalham lá no Excel. Vão aprender a fazer as fórmulas que tem lá na trilha de aprendizagem lá do Excel, certo? Ó, nessa trilha aqui, deixa eu só aqui, ó, na trilha aqui, certo, pessoal? Deixa eu só executar aqui, deixa eu abrir aqui o site, certo? Só para a gente verificar. Ó, aqui no início, ó, vocês vão acessar a trilha do Excel. Acessando a trilha do Excel, pessoal, vocês vão verificar aqui as aulas, ó, de uma por uma. Vocês vão assistindo as aulas aqui, ó, vão resolvendo as questões, vão aprendendo como é que constrói as fórmulas, e vai ter a mesma estrutura, a mesma linha de pensamento vocês vão encontrar aqui, ó. Então, pessoal, essa aula do LibreOffice Calc eu recomendo que você veja após você assistir todas as aulas da trilha, ó, usando aqui o material, ó, do Excel esquematizado, que já foi compartilhado com os senhores, ó, tá vendo? Ó, o material aqui do Excel esquematizado. Então resolvam aqui essas aulas da trilha, que aí depois vocês vêm e resolvem essa do Calc. Aí você vai dizer, professor, mas vamos lá, o que o senhor quer que eu lembre em relação aqui ao Calc, né? Em relação especificamente ao Calc. Pessoal, em relação ao Calc, você vai ter que lembrar principalmente de algumas teclas de atalho, principalmente teclas de atalho que podem confundir os senhores quando forem trabalhar a diferença de uma tecla de atalho, por exemplo, lá do Excel para uma tecla de atalho do Calc. Mas no geral, pessoal, vocês seguem a mesma linha. No geral, eu digo assim, no geral, fórmulas, funções, vocês vão seguir a mesma linha. Agora, teclas de atalho, de fato, existem algumas teclas de atalho que podem confundir os senhores, tá bem? Beleza? Então, ficar atento a essas observações. Belezinha? Outra coisa, instalem o aplicativo aqui para que vocês possam verificar as principais funcionalidades que nós temos nele, certo? Funcionalidades comuns, ó, como por exemplo, ó, em editar, você, por exemplo, aqui em inserir, você tem funcionalidades comuns, como por exemplo, inserção de gráfico, a mesma ideia do Excel. Em formatar, você pode ter aqui, ó, a ferramenta de clonar a formatação, de cópia de formatação. Então, é uma ferramenta que cai muito lá no Word, por exemplo. Condicional, a mesma ideia. Então, aqui, pessoal, o recomendado é que os senhores treinem, certo, com a ferramenta. Instalem o aplicativo aí na máquina de vocês e treinem, belezinha? Então, pessoal, resolvam as próximas questões que vocês vão ver aí e valeu!